Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste canal de oração. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde desta segunda-feira, hoje 31 de janeiro de 2022, o último dia do mês, mas eu tenho muito que agradecer ao Senhor. Este mês que passamos, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, por isso estamos felizes, estamos aqui na presença do Senhor. Sempre eu falo que o cuidado do Senhor não é ausência de problema, não é ausência de desafios, não. Ele passa conosco, Ele cuida de nós no meio dos problemas, Ele passa conosco no meio dos desafios e o Senhor nos dá força para vencer. Jamais Deus nos livra do problema, mas Ele passa conosco nos nossos problemas do dia a dia. E nós temos vencido. Se estamos aqui porque temos vencido os desafios, problemas, os levantes do inimigo, né? Sempre o inimigo sempre está armando contra a nossa vida, querendo tirar a nossa paz, querendo tirar a nossa comunhão com Deus, querendo tirar a nossa alegria. O inimigo ele trabalha, irmão, 24 horas por dia para tirar a nossa paz. Ele é insistente, persistente, ele não desiste da minha vida e nem da sua vida, mas tem uma coisa, o Senhor também não desiste de nós, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos guarda, o Senhor na hora do apuro, na hora da dificuldade, Ele não nos abandona como um covarde, ao contrário, Ele estende as mãos para nos abrigar, para nos ajudar a vencer, em nome de Jesus. Eu quero desejar a todos um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima tarde, uma ótima noite, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te ajudar nesse dia, em nome de Jesus. Como aqui no Salmo 3, olha como o Senhor ajuda aquele que confia, aquele que descansa, aquele que busca a presença do Senhor. Aqui o Salmo de Davi, o Salmo número 3, diz que Davi aqui, quando ele fugiu diante da face do Abisalão, seu filho. Davi que estava fugindo, passando por um momento difícil, estava sendo perseguido, e a Bíblia nos fala assim, começa assim o Salmo 3, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? Aqui o salmista Davi falando, são muitos os que se levantam contra mim. É uma oração, não é uma poesia o Salmo, né? Olha só o 2, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Olha só o 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Olha só a confiança que Davi tinha em Deus. Mesmo na hora ali da adversidade, mesmo que tinha se multiplicado os inimigos dele, os seus adversários tinham multiplicado muito, mas ele fala, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. É Deus que nos exalta, é Deus que nos guarda, é Deus que nos ajuda. Que Davi está passando numa situação difícil, mas ele não deixava de confiar em Deus. Olha só, com a minha voz, o número 4, com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. O segredo é clamar, irmãos. O segredo é clamar. Olha, com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. O Senhor ouve quando nós clamamos. Ele está sempre com os seus ouvidos atentos às nossas súplicas, às nossas orações. Não há oração que o Senhor não ouça, né? Todas elas vai ter resposta. Todas as orações têm resposta. Tem muitas que o Senhor resolve na hora. Pronto, te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, minha filha. Ele abençoa na hora. Mas tem oração que o Senhor vai falar, espere um pouco. Então, e essa espera talvez leva meses, até anos. Mas o segredo é não parar de acreditar e não parar de buscar, porque a resposta vai vir. E tem muitas respostas do Senhor que vai ser não também. Que pai que dá tudo que o filho pede? Eu não acredito que tudo que o filho pede, o pai dá. Não. Tem situações porque o pai, nós como pais, nós sabemos que tem coisa, se nós darmos para o nosso filho, vai prejudicar ele. Vai ser problema para ele, assim é Deus.
Muitas das vezes Deus, não nos dá a bênção, talvez, aquilo que nós estamos buscando, porque vai ser prejudicial para nós. E Deus quer o nosso bem. E Deus quer o bem dos seus filhos. Então, tem oração, todas as orações têm resposta. Mas tem umas que vai ser imediata, Deus vai dar imediatamente, vai responder. Tem oração que você vai esperar, Deus vai falar, espere, você vai continue clamando, continue pedindo. E tem oração que ele vai falar que não. Ele, como soberano, como um pai amoroso, e por nos conhecer, por conhecer o nosso futuro, a minha história, a sua história, está escrito na mão de Deus. Para Deus não tem surpresa. Você sabia que Deus nunca é surpreendido? Deus nunca é surpreendido. Nós nunca surpreendemos o nosso Deus, porque Ele sabe a nossa vida. A nossa história está nas mãos dEle. A nossa vida está nas mãos dEle. Não que somos como um robô teleguiado por Deus, não. No sentido de Ele ser soberano, onipotente, onisciente, onipresente, o Todo-Poderoso, Ele sabe da nossa história. Ele já sabe do nosso futuro. Ele sabe o dia que eu já morri. Deus sabe o dia que eu nasci, o dia que eu já morri. Ele sabe. Nesse meio de caminho, Ele vai nos acompanhando. Sempre nos alertando, nos mostrando o caminho. Deus não obriga ninguém a servir Ele. Nós temos o livre-arbítrio. Mas como Ele é onisciente, onipotente, o Todo-Poderoso, Ele sabe da nossa história inteira. Ele sabe da nossa história. Mas Ele nunca interfere no livre-arbítrio. Ele nunca interfere. A vontade dEle é que todos sejam salvos. Jesus não morreu só por mim e por você, mas pela humanidade. Jesus morreu por todos, mas nem todos vai enxergar, vai dar crédito, vai entender o sacrifício de Cristo. E Deus sabe disso. Mas a vontade dEle é salvar todo mundo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos, o mais pecador, a pessoa mais ruim, mais cruel que existe, que você conhece, que a gente vê na televisão, pessoas ruins, cruéis, que matam, tem prazer de matar, tem prazer de fazer o mal, tem prazer de destruir as vidas. Essa pessoa, Jesus morreu por elas. E eu tenho certeza, se elas tiveram um encontro com Jesus, elas são transformadas. Porque outrora também éramos terríveis. Talvez nós não éramos praticantes desses crimes horrendos. Talvez nós não éramos, nós não matávamos, não assassinávamos ninguém, ou não roubava, não fazia essas coisas que são escandalosas. Mas nós sempre fomos mal, nossos pensamentos eram maus, desejavam mal para os outros, nós blasfemava, nós falava mal, xingava, né? Não era assim? Quando a gente não conhece, e éramos presos nos vícios, estávamos presos no nosso pecado, éramos escravos do diabo. Essa é a verdade. Mas Jesus, com o seu amor, com a sua graça, se revelou a nós e nos libertou. Mas eu tenho livre-arbítrio hoje, ainda mesmo sendo salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus, eu tenho livre-arbítrio. Se eu quiser deixar de servir a Deus, eu posso deixar. Deus não vai me obrigar a servir Ele. Mas tem uma coisa, eu vou colher lá na frente, eu vou ter as consequências daquilo que eu fiz hoje. Então, se eu deixar de servir a Deus, abandonar a Jesus e começar a fazer tudo o que eu quero, tudo que me agrada, o que vai acontecer? Eu vou perder a minha salvação. Porque não existe isso, uma vez salvo, toda a vida salvo. Não existe isso. A gente vê na Bíblia, né? Depende de nós, depende como nós terminamos a nossa carreira. Não adianta eu começar a servir a Deus bem, fazendo tudo para agradar a Deus, servindo a Deus de todo o meu coração, e no final da minha vida eu desviar, afastar dos caminhos do Senhor. O Senhor não vai lembrar mais da minha justiça. Então, nós precisamos estar sempre vigilantes. E também, se eu vivi uma vida errada a vida inteira, se eu tiver a oportunidade de converter ao Senhor, entregar a minha vida ao Senhor no último minuto da minha vida, Jesus vai me salvar. Então, conforme nós terminamos a nossa carreira, é o que vale diante de Deus. Por isso devemos estar vigilantes e sempre vivendo como se fosse o último dia da nossa vida. Porque quem garante que amanhã nós estamos vivos? Quem garante isso? Eu não garanto.
que amanhã eu estou aqui novamente com os irmãos, nem à noite, eu não garanto. Então eu devo estar preparado em todo o tempo. Devo estar em comunhão com Deus em todo o tempo. Aqui Davi fala, olha só, com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. O Senhor nos ouve, irmãos. O Senhor me ouve, o Senhor te ouve. As nossas súplicas, as nossas orações estão tudo diante de Deus. No seu tempo, vai vir a resposta. Vai vir a resposta. Pode ser espere, pode ser sim ou pode ser não. Né? Muitos de nós não queremos receber não, né? Mas Deus pode falar não para nós. Deus pode falar como Pai, como soberano, como Ele nos ama, sabedor de todas as coisas. Ele pode dizer um não para nós sim. Né? Com certeza. Olha só o o número 5. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha, Davi estava assim, olha só, Senhor, o versículo 1. Senhor, como tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Mas ele orou ao Senhor, ele fez uma oração. Olha só o 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu desde o seu santo monte. Ele tinha ciência, certeza que Deus ouviu a oração dele. Aí o que ele falou? Mesmo no meio daquela tribulação, irmãos. Mesmo no meio daquela perseguição que ele estava tendo. Olha só, no meio da adversidade. Olha o que Davi fala. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Que coisa tremenda, né? Servir esse Deus é maravilhoso. No meio da tormenta, Deus, igual eu falei aqui no começo, Deus não tira a tormenta da nossa vida, Ele não tira os desafios, Ele não tira as adversidades, mas Ele ajuda, Ele nos guarda, Ele nos sustenta no meio das situações adversas. Ele não pôde livrar Daniel do leão. Né? Não pôde livrar o profeta Daniel da cova do leão. Não livrou de ser lançado ali na cova, mas ele livrou dos leões. Quando aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha ardente, ele não livrou os jovens da fornalha ardente, mas livrou do fogo. Olha como é que Deus é tremendo. Ele permite que nós passamos adversidade para nós o quê? Adquirirmos experiência e nos achegarmos mais a Ele, confiar mais em Deus. Analisa você que está aí comigo, quantos livramentos Deus já te deu. Analisa você. Quantos livramentos Deus já te deu na sua vida. E você acha que essa situação que você está vivendo hoje vai te derrotar? Eu acredito que não. Deus já te provou, já te deu graça, Deus já te ajudou em muitas situações adversas. Por isso você está aqui comigo nesta tarde. E você acha que esse desafio que você está enfrentando hoje vai destruir a sua vida? Eu acredito que não. Da mesma forma que Deus te livrou outrora, Ele vai te livrar dessa situação. Então Davi, no meio daquela situação adversa, no meio de pessoas, os adversários dele tinham se multiplicado. Os adversários deles estavam perseguindo ele. E olha o que ele fez. Ele orou, né? Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Aí o que ele fez? Eu me deitei. Isso é pessoa que confia, irmãos. Quando ele ora e entrega nas mãos de Deus, aí ele descansa. É isso que eu falo sempre para os irmãos, para as irmãs. Depois que nós começamos a orar e entregar nas mãos de Deus, podemos descansar porque o Senhor trabalha por nós. Olha só, e eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Quantas pessoas não conseguem dormir? Quantas pessoas estão ansiosas, preocupadas, depressivas, deitam na cama, rola de um lado para o outro, toma aqueles remédios fortes para dormir, não tem paz, não conseguem deitar, tirar aquela noite de descanso, aquela noite toda de descanso, ela não consegue. Ela não consegue, mas Jesus quer te curar nesta tarde. Jesus quer tratar com os seus sentimentos, com as suas preocupações, com as suas ansiedades, com a sua depressão. Jesus quer te libertar desses remédios.
dessa situação que você não consegue ter uma noite tranquila de sono. Davi passando por todas aquela adversidade, provavelmente que ele estava numa caverna, escondido, fora do trono, fora de Jerusalém, fugindo dos seus adversários. E eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É o Senhor que te sustenta, irmão e irmã. Não adianta ficar preocupado com tantas coisas, nós estraga a nossa saúde, né? Ficamos acabados, ficamos desorientados. E não adianta se o Senhor não cuidar de nós. Por isso que nós devemos confiar em Deus. Olha o 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Olha só. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois ferirei a todos os meus inimigos. Olha só o 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Olha eu quero ler de novo o 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, sobre vocês sejam a bênção do Senhor. A salvação, meus irmãos, vem do Senhor. Davi entendia muito isso. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que sofreu, foi perseguido por Saul, né? O rei de Israel, o primeiro rei de Israel, perseguiu ele por muito tempo. Agora também aqui nessa situação, ele sendo perseguido pelo próprio filho que se levantou, se rebeliou contra ele e queria matá-lo. Se não fosse a intervenção de Deus, ele tinha sucumbido, mas Deus guardou ele. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Mesmo que Davi falhou, Davi errou, foi imperfeito como nós somos, mas Deus teve misericórdia de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que tinha o temor de Deus. Isso faz toda a diferença na vida do homem e da mulher que tem o temor de Deus, que ama a Deus de todo o coração. Quando nós amamos a Deus, nós evitamos de desagradar a Deus. Uma das provas que nós amamos a Deus é que nós fazemos de tudo para agradar a Ele e fazemos de tudo para não desagradar. Eu nego a mim mesmo, eu nego a minha família, eu nego os outros para não desagradar a Deus. Eu faço de tudo para agradar e não desagradar a Deus. Isso é um coração segundo o coração de Deus. Por isso que o próprio Deus testemunhou que Davi era um homem segundo o seu coração. Era um homem que amava a Deus. Ele pecou, cheio de falhas, errou muitas vezes. Davi não foi perfeito. Mas ele era um homem que amava a Deus, que tinha um temor do Senhor. Então, no último verso aqui fala: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Guarde isso. A salvação vem do Senhor, a sua vitória vem do Senhor. Não vem do homem. A sua vitória vem do Senhor. Lógico que Ele vai usar homens, como eu, como outras pessoas. Ele usa homens para te abençoar. Mas a vitória vem dEle. É Ele que determina a bênção. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. A bênção do Senhor seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. A bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. A bênção do Senhor seja sobre a sua família. A bênção do Senhor seja sobre os seus negócios. Em nome de Jesus, receba. Mas faça como Davi. Olha só. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa quando lemos esses versículos, né, inspirados por Deus, que nos dá ânimo, que nos alegra, que nos dá força para nós prosseguirmos. Precisamos descansar no Senhor, precisamos crer no Senhor, precisamos temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, para que nós possamos ter a presença de Deus na nossa vida. Oh, coisa gloriosa! É saber que Deus está conosco.
E a única coisa que afasta Deus da nossa vida é o pecado. É quando entristecemos a Deus, quando nós pecamos voluntariamente. É quando não estamos nem um pouco preocupados em agradar a Deus. Estamos preocupados em agradar as pessoas ao nosso redor. Não conseguimos dizer não ao pecado. Não conseguimos dizer não ao inimigo, não àquelas pessoas que nos arrodeiam. Mas quando nós temos um compromisso com Deus, irmãos, com certeza somos abençoados. É o próprio Deus que nos abençoa. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua tarde em nome de Jesus. A sua noite de segunda-feira, a sua semana, né? O seu mês de fevereiro que começa amanhã, se Jesus permitir. Que o seu mês seja um mês de vitória. Está aqui os cadernos de oração. Esse caderno já está cheio. Estamos agora pondo pedido nesse outro caderno. Você que quer deixar o seu pedido, pode deixar o seu pedido. Com muito amor e carinho, nós vamos estar colocando os seus pedidos neste caderno de oração. E vamos apresentar ao Deus que tudo pode, ao Deus de Davi, que no meio da tribulação, no meio daquela perseguição que ele estava passando, ele pôde deitar e dormir e descansar, porque ele sabia que Deus sustentava ele. Ele sabia, ele confiava que Deus é o que lutava por ele. Assim, meu irmão e minha irmã, é Deus que peleja por mim, é Deus que peleja por você. Entregue tudo nas mãos do Senhor e descanse, que Ele tudo fará. Oremos nesta tarde. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que mais uma vez estamos aqui. Agora já nesse início de semana, nessa segunda-feira, último dia do mês de janeiro de 2022, Pai. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de mais uma vez estar aqui na Tua presença. Quero te agradecer pelo privilégio, poder te louvar, bendizer, glorificar, exaltar o Teu santo nome, Pai. Senhor, eu quero apresentar todos, Pai, todos os pedidos que estão aqui nestes 2 cadernos de oração. Meu Deus, eu apresento diante do Senhor, Pai. Visita cada nome, cada pessoa que deixou o seu pedido aqui conosco. Visita nesta tarde, Pai, nesta noite, Senhor, desta segunda-feira, Pai. Meu Pai, cura os enfermos, liberta os cativos. Abre portas, Pai, para aqueles que estão em meio a portas fechadas. Faz um milagre, Senhor, na vida dos nossos irmãos. O Senhor sabe, o Senhor conhece o oculto e o escondido, Pai. Nada está oculto diante do Senhor. Nós apresentamos todos esses nomes, todos esses pedidos, Pai, diante do Senhor mais uma vez. Pai, entra com a providência, Pai. Estenda as tuas mãos sobre a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal. Essas pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, Pai. Toca nessas vidas, Pai. Toca nessas pessoas do alto da cabeça às plantas dos pés. Meu Pai, repreenda toda sorte de enfermidade. Repreenda, Pai querido, toda ação do maligno, Senhor. É no nome de Jesus que nós clamamos. Meu Pai, dá saúde, dá paz, dá salvação, meu Pai, para o teu povo. Essa pessoa, Senhor, que está aflita, triste, meu Pai, angustiada, desesperada, sem direção, ó Deus, acalma os corações nesta tarde. Meu Deus, acalma esse coração nesta tarde, Pai. Meu Deus, coloca paz nos corações, ó Deus. Essa pessoa que está enferma, Pai, está doente, está com dores, está com infecção. Meu Deus, em nome de Jesus, repreenda toda sorte de doença. Repreenda toda sorte de enfermidade nesta tarde. Do alto da cabeça às plantas dos pés, que toda doença curva-se diante do Senhor e saia, no nome de Jesus, toda dor, toda infecção, todo mal, em nome de Jesus, vai embora. Vai embora destas vidas, em nome de Jesus. Abençoa os lares, Senhor, abençoa as famílias, abençoa os nossos ouvintes, Pai. Da saúde, da graça, da libertação, da direção. Pessoas que precisam de direção, ó Pai. Dá direção para o teu filho, para a tua filha. Abre portas que estão fechadas. Traz a existência, Senhor, daquilo que não existe, ó Deus. Pai, abençoa, Pai, os nossos ouvintes.
Abençoa todos que estão aqui ligadinhos conosco nesse momento de oração, Pai. Neste momento que estamos unindo a nossa fé. Pai, abençoa o nosso país. Abençoa, Senhor, meu Deus, o estado de São Paulo, que tem sofrido com muitas chuvas, meu Pai. Tenha misericórdia, livra o teu povo dos deslizamentos, Pai. Livra o teu povo das catástrofes, ó Deus. Tenha misericórdia, abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, ó Pai. Estenda as mãos sobre o nosso país, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor, todos os nossos ouvintes, com toda sorte de bênção e milagre, meu Pai, nesta tarde, nesta noite de segunda-feira, ó Deus. Eu entrego cada pedido, eu entrego cada um dos irmãos e irmãs que estão orando conosco, eu entrego nas tuas mãos nesta tarde. Meu Deus, faz um milagre na vida do teu povo, ó Deus. Essa é a oração que eu faço e já te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus seja louvado. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a bênção do Senhor, que a bênção do Deus de Israel esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Receba o teu milagre nesta tarde, em nome de Jesus. Eu quero deixar agora mais um testemunho para a edificação da nossa fé. E se Jesus permitir, estaremos aqui às 0 horas, na oração da madrugada. Você pode deixar o seu pedido para nós estarmos orando por você. Ore por nós, compartilhe, divulgue esse trabalho com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, irmãos, abençoado por Deus. Irmã querida, eu nem sei como agradecer tanto. Em primeiro lugar, Deus, nosso Pai, e vocês dois por as orações, porque a semana passada eu pedi oração. Eu sempre estou me incomodando pedindo, mas pedi pelo emprego da minha neta, que ela tem um gurizinho de 2 anos e ela já estava desempregada. Agora pegou um servicinho para Natal, mas daí era sem fichar, só por causa do comércio, né, que estava meio bastante, mas não era fichado nada. E ela é da igreja, ela pedindo a ajuda de Deus e diz para mim: vó, me ajude em oração, peço oração, que a senhora tem muita fé nesses irmãos que lhe ajudam muito em oração, que a senhora já tem ganhado, alcançado bênçãos, ganhado muitas bênçãos. Eu disse: vou pedir, e pedi oração para a senhora, para ajudar, para Deus abrir as portas do emprego. E ela estava lá na loja ainda, no caso até o dia 15 ela ficaria nessa lojinha lá, que era uma parente do marido dela, mas só por dia. E do dia que eu pedi para a senhora, dali 3 dias, Deus concedeu a bênção através da minha fé, da fé de tudo nós e das orações de vocês, que eu nem sei como agradecer, porque ela largou uma porção de currículo, já fazia um mês, mais de mês que ela tinha largado, e nada. Assim que eu pedi a oração, dali 3 dias chamaram ela para fazer uma entrevista, irmã. E graças a Deus, ela passou, esses 3 dias ela passou na experiência, mandaram levar a carteira dela hoje para assinar a carteira de caixa num posto de gasolina, trabalhar no caixa. Mas olha, eu nem sei como lhe agradecer o irmão por as orações, porque Deus ouve muitas orações de vocês. Eu prometi, eu disse: meu Deus, eu ganhando essa bênção, essa graça, eu vou dar o meu testemunho e agradecimento a Deus e a eles. Que Deus abençoe grandemente vocês, que tenham mais intimidade com Deus cada vez mais, para Deus ouvir mais as orações. Que Deus abençoe grandemente, irmã e irmão. Fica com Deus.